Agora sim. Então, vamos seguir o nosso estudo. Hoje, o capítulo 6 do livro Divina Presença. A quem você realmente ama? Perguntando, né? A quem você realmente ama? A Deus ou as coisas espirituais? Ou a matéria e as coisas materiais? É o questionamento. O texto de João da Cruz, Subida do Monte Carmelo. A frase assim, quem quer amar alguma coisa juntamente com Deus, sem dúvida, tem em pouca conta Deus, porque põe em uma balança com Deus aquilo que, como temos dito, dista de Deus. Então, o que eu entendi aqui de dois caminhos opostos. Tá? Alguém está num ponto de encruzilhada, abrindo para duas estradas opostas, impossível escolher as duas ao mesmo tempo, né? É que fazer uma escolha. Lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no versículo, no Lucas 16, versículo 13, também Mateus 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, nós, quando começamos nossa jornada espiritualista, nosso caminho espiritual, podemos guardar a impressão de que temos uma vida espiritual mesmo. Mas, durante muito tempo, nossa vida ainda será materialista. E nós vamos, aos pouquinhos, nos desprendendo da matéria e adquirindo gosto pelos prazeres da alma, pelas questões eternas, definitivas, do tesouro de luz que é o Evangelho, que é essa coleção de Emmanuel, Evangelho por Emmanuel, na espiritualidade aí com Chico Xavier. Mesmo reconhecendo a nossa condição ainda, a nossa inferioridade, nosso apego às coisas materiais, criando dependências, moletas psicológicas, moletas comportamentais, moletas de vícios. Nós guardamos a esperança da libertação. Da libertação. Então, o texto é um desafio que nos confronta com uma pergunta assim: a quem você realmente ama? As coisas de Deus, os negócios de Deus, como Jesus, adolescente, no templo, depois que os pais se perderam dele, e a mãe o repreende: meu filho, seu pai e eu te buscamos há dias. E ele pergunta assim: não sabias que eu estava cuidando das coisas ou dos negócios do pai? Jesus, ser perfeito, para nós, modelo de guia perfeito, não em relação a Deus, mas perfeito, assim, para nós muito, anos-luz à frente. Ele tinha plena consciência de sua missão e sabia exatamente que veio para tratar dos negócios de Deus. A gente oscila, não é? Temos um momento sagrado e um monte de momento profundo. Uma semana tem 10.000 e poucos minutos, 10.080 minutos.
a gente se dedica 80, 60 minutos ao espiritual e 10 mil para a matéria, né? Mas devagarinho a gente vai aprendendo. Vamos ao texto. Certa vez, disse Jesus que não se pode amar dois senhores. Né? Então, nós somos escravos, né? Escravos, somos cativos, dependentes. Ou da matéria, ou, de preferência, dependente de Deus. Isso sim, significa liberdade. Porque se amaria um, desprezaria o outro, no versículo que li há pouco. As pessoas, no entanto, não se aperceberam que a oposição é intransponível. Tá? Não dá para tomar as duas estradas opostas ao mesmo tempo. Não pode se unir coisas distintas pela natureza e tentar enganar a vida numa junção de objetos sob a desculpa de conduzirem uma vida espiritual. Não há religiosidade verdadeira sem sinceridade plena. Então é melhor a gente, sendo sinceros, reconhecer ainda a nossa pequenez nesse sentido. Você não pode enganar-se sobre o caminho. Qual o caminho que você está escolhendo? Quando alguém se desvia, percorrendo um dos caminhos e não encontra o objetivo, por mais que procura, no caminho, diria assim, no caminho das coisas de Mamon, de Deus ou do dinheiro somente, não bastará o arrependimento. Oh, me arrependi. Só o arrependimento, não. O que precisa fazer? Voltar o trecho andado naquela direção até o ponto do desvio e recomeçar a marcha no caminho novo, diferente. Então, essa é a simbologia dos dois caminhos. E a conclusão do segundo parágrafo é: não pense que a vida espiritual é diferente. Se você se afasta de Deus, não pode encontrá-lo. Deus, como o título do livro diz, é uma divina presença. Nós não estamos presentes. Nós nos distanciamos da sintonia com o amor de Deus, do sentimento, do amor, do pensamento, com as leis divinas. Nos distanciamos disso tudo. Não basta nos arrepender. É preciso um trabalho interior, espiritual, trabalhar o coração para sintonizar com essas riquezas. Porque as riquezas da pessoa não pode ser um cofre de um banco. Quanta gente se sente segura com o patrimônio, com os milhões que vão acumulando. O banco não consegue alcançar, a pessoa que confia no banco não consegue alcançar a visão divina se toda a sua energia está concentrada na política, no poder político ou no poder financeiro. Tá? Então, a gente já viu aqui, são 3 áreas que costumam provocar tragédias na vida espiritual: o dinheiro, o sexo e o poder. Porque a energia gasta em tais atividades enfraquece a pessoa, o indivíduo, para a verdadeira vida espiritual. Então, o texto é direto e claro
tá? É preciso fazer o trabalho de pureza de consciência, conforme vimos na semana passada. Naturalmente, você vai indagar o que pode acontecer se não existirem pessoas dedicadas às finanças ou à política, à administração do Estado. Mas existem pessoas que nascem com essa missão, né? Porque cada um tem o seu próprio Dharma. Ele abre uma nota de número 7, onde ele explica que o Dharma, no sentido usado aqui, é como o caminho de cada um, né? Uma lei interior de cada um. Tá? Cada pessoa tem, então, a sua própria missão, o seu próprio Dharma. Mas ninguém está obrigado a se escravizar ao objeto de que se utiliza. Então, vale lembrar que os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, não condenam a riqueza em si. Eles condenam o apego às riquezas. Tá? Está claro naquela parte que diz assim, o desprendimento dos bens terrenos. Nesse capítulo aí, Deus e Mamon. Então, você pode estar no cume das finanças ou no cume da autoridade política e, mesmo assim, conservar-se fiel às leis divinas. Ou seja, como instrumento de Deus, você vai usar o emprego providencial da riqueza, você vai usar o emprego providencial do poder. Se você trata religiosamente ou santamente ou como sagrado, executando sua tarefa como um mandato divino, uma missão. O mundo é sagrado na visão divina. Tá? Então não vamos acreditar nessa espiritualidade do céu só. A espiritualidade é do corpo também, é da vida material também. Vide o capítulo 1, toda a vida é divina. Tá? O mundo é sagrado na visão divina. Toda a vida é divina. Interessante que esse livro, um texto reforça o outro, complementa o outro. Quando a gente estuda, a gente vai compreendendo. Tá? O que você não pode esquecer é a lição do Senhor, que cada um tem seu tesouro onde coloca o coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, conversando com a pessoa, a gente vai sentir onde está a mente, onde está o interesse da pessoa, onde está o tesouro dessa pessoa, pelo tipo de assunto que ela gosta. Né? E nós devemos ser implacáveis com nós mesmos, questionando sobre o que realmente nós estamos amando, o que realmente estou buscando nessa vida. Né? As criaturas, sob o pretexto de amar a Deus, prendem-se aos seres e a objetos. Então, nossa dependência é de coisas exteriores. Nós caímos nessa ilusão do ego, nos prendendo a seres, pessoas, dependência emocional de pessoas, ou nos apegando a objetos, bens, imóveis, carros, coisas em objetos. Apaixonamos por eles, e apenas porque distribuímos umas migalhas daquilo que nos sobra,
Difundimos a ideia de que realizamos uma obra divina, tá? Nossa tentativa de enganar a Deus. Nós somos bobos tentando enganar a Deus e enganamos a nós mesmos, né? Não há obra divina se o próprio coração não se diviniza. Aí ele conclui. Talvez uma frase para a camiseta seja esta hoje. Não há uma obra, numa casa espírita, por exemplo, não há obra divina se o coração do indivíduo não se diviniza. E aí, semana passada, no serviço divino, não é preciso trabalhar o quê? Divinizar o coração primeiro, para depois poder operar em nome de Deus como um instrumento da vontade de Deus. Você não foi chamado ao mundo para repetir os erros do mundo. Quais são os valores do mundo? O materialismo, né? E os erros do mundo são os nossos próprios erros, porque a gente mora aqui, então porque a gente sintoniza com esse estado de coisas. Os erros espalhados pela terra são também os seus erros. Pelo contrário, nós somos enviados para libertar a cultura vigente de tais algemas, as prisões, libertando-nos primeiro. A libertação do mundo passa pela nossa libertação. O maior bem que você faz ao mundo é o bem que você faz a si mesmo primeiro. Dá o exemplo. Puxa a fila, né? Trabalha, acenda a tua luz interior, porque aí você vai influenciar alguns a fazerem o mesmo. Porque o único ser realmente livre, quem é? Deus. A liberdade é uma faceta da lei divina, né? Lei de liberdade, sim. É interessante, o hinduísmo tem assim, a lei da destruição, aí tem o Shiva, né? E tem outra lei da transformação. Existem aparentemente um politeísmo, mas são atributos de Deus, do grande Brahma, né? O Deus único. Já no Espiritismo, a gente tem as leis divinas ou naturais. E o ser realmente livre é Deus. Todo o processo libertador, que nos liberta da dor, é um serviço de cristificação. Tá? Então, o trabalho é de evangelização, é de acender a luz do evangelho das leis divinas na consciência. Você não pode ser livre se está preso a algo que não seja Deus. Enquanto estamos dependentes de celulares, enquanto estamos dependentes de álcool, de drogas, de novelas, de fofoca, dependentes de religião também, pode crer, dependentes de trabalho ou dependentes de relacionamentos, enquanto nós estamos presos, nós estamos amarrados a algo que distancia de Deus. E só em Deus nós encontramos liberdade. Não podemos amar a Deus se consideramos junto com Ele coisas no coração, né? Usamos sofismas, que são falsos argumentos de caridade, tentando enganar a vida. Não há caridade real sem Deus no coração. Esta é a grande dificuldade. O ser, nós precisamos ligar-nos a Deus para realmente amar o próximo. Olha que interessante, né? Qual o maior mandamento, Senhor Jesus? Disse o fariseu para o tentar. E Jesus falou assim: amar a Deus do teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força e entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo, igual ao primeiro, amar o próximo como a ti mesmo.
Então, a gente vai precisar amar a Deus encarcerado no coração do próximo. Mas não podemos fazer escolhas assim, ter preferências assim de amar mais uns, menos outros, como veremos aqui, né? O ser precisa ligar-se a Deus para realmente amar o próximo. Porém, não pode aproximar-se de Deus se o mistura a outros amores. Bem interessante isso. Você pode solucionar essa equação que a vida lhe oferece buscando encontrar o Deus encarcerado no coração do próximo, do vizinho, para libertá-lo. E você não pode ser integralmente feliz enquanto existir alguém mergulhado na ignorância e na dor, né? Mas nós precisamos estar alerta para não julgar que Deus está mais em umas pessoas e menos em outras, permitindo desprezar aquelas pessoas que não gostamos ou cobrir de oferendas outras que admiramos. Esta é a miséria em que sempre temos vivido, a infelicidade das preferências. Nossa, como Deus é justo, como Deus é igual. Outra lei de Deus é a igualdade. Então, Deus não privilegia ninguém. Ele ama a todos, por igual. E nós, se queremos aproximar de Deus, a gente precisa exercer essa igualdade, evitando a infelicidade das preferências, né? Porque normalmente nós temos uma tendência de endeusar algumas pessoas, elevando-as, e de desprezar outras, condenando-as. Tá? Duas medidas diferentes, ou muita severidade e rigor para uns, ou a gente não enxerga nem os defeitos daqueles que a gente gosta. Assim, com essas preferências, não vamos conseguir expulsar Deus do coração de ninguém, nem de um criminoso, mas também estaremos matando no nosso próprio coração. Ninguém pode acomodar no mesmo leito, na mesma estrada, os seus interesses e os interesses divinos. Tá? Os interesses divinos são interesses do eu verdadeiro nosso. Luz, paz, verdade, sabedoria, amor. Os interesses pessoais geralmente são interesses do ego. Prestígio, poder, dinheiro, fama, vantagens. Né? Então não dá para acomodar na mesma estrada os dois interesses. O que pensa poder fazê-lo não somente distancia de Deus, mas deixa de ser divino. E ele faz um lembrete para concluir a primeira parte. Sem a humildade, né? Interessante que a posição espírita das virtudes, as duas principais virtudes é a humildade e a caridade. E os dois principais defeitos, o orgulho e o egoísmo, são opostos. Então, sem a humildade, ninguém pode encontrar a Deus. Tenha sempre isso presente. Se você se alheia da humildade, se ela foge de você, você está desviando do caminho. Você perdeu o verdadeiro guia, a inspiração. E no caminho espiritual, não pense que há facilidades, sempre. O amor real é um caminho estreito. E Jesus fala, entrai pela porta estreita do amor real.
Ninguém pode, ninguém pode conciliar interesses próprios do ego com o verdadeiro ato de amar. Você só pode aprender a estrada do amor em seu exercício, porque não se aprende sem desfazer-se de si, do próprio ego, para que Deus seja o único Senhor. O Deus que já brilha dentro do coração pede espaço, né, entre as sombras que envolve, as sombras do ego. Esteja certo que não há outra solução para o problema da nossa libertação ou salvação. Pronto, fim da primeira parte. Eu vou dar uma espiadinha aqui no nosso chat, a desejar boa noite a todos. Naquele momento inicial, a gente está em oração, a gente evita ficar falando, mas boa noite a todos. Vamos agora partir para o estudo do Emmanuel. Já estou buscando aqui meu livro. Aqui, no Mateus 5,40, nós temos uma primeira mensagem chamada Na Luz da Indulgência. Tá? Eu tenho certeza de quem está acompanhando isso aí, com seu livro em casa, lendo todo dia. Aqui nós vamos só dar alguns lembretes. A mensagem está na página 137 do livro Evangelho por Emmanuel. E a frase de Jesus diz o seguinte: e ao que quiser disputar contigo em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa ou o manto. Tá? A túnica é o casaco de fora, aquela roupagem maior. E a capa ou o manto é uma roupa íntima. A ideia de Jesus é dar algo mais, né? Como quem te obrigar a andar 1000 passos, anda mais 1000. E o estudo que Emmanuel faz nesse texto, que está no livro da Esperança também, A Luz da Indulgência, é um estudo da indulgência. E a indulgência também é uma forma de caridade. Porque no Livro dos Espíritos, a ilustre questão 886, que fala do que era o conceito de caridade segundo Jesus pensava, e a resposta é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então a indulgência está no meio, essa virtude, essa qualidade da indulgência. Tá? A indulgência para com as imperfeições alheias. Tá? Então, quais são os sentidos de indulgência? Assim, as palavras próximas à tolerância, que você ter tolerância e paciência com a imperfeição do outro, é uma forma de caridade. A compaixão aparece também, o apoio ao próximo, compreensão. Tudo isso é caridade, junto com o B e o P, que é a benevolência, com boa vontade, e o perdão. Perdão também é caridade. Talvez a mais difícil. Qual o contrário da indulgência? Quando é que não somos indulgentes? Quando a gente censura o próximo, quando a gente condena, quando a gente reprova, critica, quando a gente julga e quando a gente usa da severidade e até a violência. Tudo isso é o contrário da indulgência. Então, esse tema da indulgência aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, do qual a obra de Chico Xavier é um desdobramento, no capítulo 10 da Misericórdia, a mensagem à indulgência, de onde eu tirei uma frase que diz: a indulgência não vê defeito dos outros, se os vê, evita divulgá-los. A indulgência olha o lado bom
da pessoa. São lembretes sempre oportunos para a gente. Emmanuel, comentando a luz da indulgência, fala assim: anseias pela vitória do bem. Acende a luz da indulgência, então, para fazê-lo com segurança. Nós todos somos espíritos imperfeitos e precisamos da compaixão uns dos outros. Então, olha o sinônimo da indulgência, a compaixão, que segundo Emmanuel. Sem a indulgência, sempre não saberemos quando surgimos necessitados de semelhante recurso. Então, uma lógica bem simples. Por que que nós precisamos de indulgência com o outro? Porque a gente também precisa que o outro tenha indulgência para com a gente. Por que que eu preciso perdoar? Porque eu preciso de perdão também. E assim fica mais fácil. Em muitas situações, estamos cegos da reflexão, do entendimento, da sensibilidade e com uma espécie de amnésia. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje viciado na abastança material, delirando na ambição. E você quer ajudá-lo. Então, comece por não censurar-lhe o procedimento e use a indulgência, renovando o modo de pensar. O amigo outro está na evidência pública, na política, e se perdendo nos caminhos da autoridade. Então, você deseja ajudá-lo. Não condene, use a indulgência e clareie o raciocínio. O outro jovem está no abuso, a pretexto de juventude, procurando ajudá-lo, não reprove os sonhos, usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas escorregou no desânimo e no desespero. Que coisa, desânimo e desespero. Você quer ajudá-lo, não te entregues à crítica, irmão. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. Interessante, né? Apoio também como sinônimo de indulgência. O próprio Criador, Deus, espera as criaturas através do tempo, tolerando-nos as faltas, erros, encorajando-lhes as esperanças e, embora corrija nossos erros também. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem, faz o bem, contudo é preciso recordar o bem, junto com o rigor, pela força ou pela violência, pode se tornar em um mal maior. Então, a indulgência também é calma e é compassiva. Alguém levantou a mãozinha, não sei se está pretendendo falar. Pode fazer mais adiante. Bom, o outro capítulo do Mateus é aquele: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, o Império Romano dominava a época e qualquer autoridade romana poderia pegar qualquer judeu para ajudar a carregar um fardo. Né? Imagina se uma feira, quem é do interior, assim, tem aquele pessoal que faz esse serviço de carregar o peso das compras até a casa da. E havia essa lei que obrigava a andar até 1 quilômetro uma pessoa. Assim. E Jesus disse: se alguém te obrigar, te compelir a andar 1 milha, vai com ele 2. Tá?
A mensagem muito bonita de Emmanuel fala assim, a segunda milha, que resumindo aqui é ceder um pouco da nossa, para ajudar, perder algo para ajudar alguém, né? As milhas são aquelas de nosso caminho espiritual, no nosso processo de crescimento. Aprendamos a ceder para os outros, se queremos ajudar. Aí a gente pode ceder a palavra, ou ceder a opinião. Você não vai regenerar um criminoso com chibatadas verbais, impondo humilhações, né? Nem vai curar um enfermo cortando as feridas e aprofundando os talhos. Em qualquer problema, é indispensável penetrar o núcleo vivo do pensamento e ali depositar a bendita semente da simpatia. Então, Chico Xavier, médium e Emmanuel, sugere que primeiro que a gente faça amizade com, né? Você vai visitar um grupo desconhecido, não chega como quem sabe ou quem impõe ideias, faz amizade com as pessoas, conquiste a amizade, depois você pode dar alguma ideia. Né? Merece palmas, né, Alberto? Ele fala isso, né? Primeiro, deposite a simpatia em favor da solução. Se você conquista pela simpatia, aí você tem chance de ajudar alguém. Seja o criminoso, seja o enfermo. Interessante que andar a segunda milha, que é o espírito dessa mensagem, assim, andar com o outro. Jesus veio até nós e andou com a gente. Ele fez caridade com a gente. Imagine se Jesus falasse assim, eu vou lhe ajudar, olhe para o céu, vou fazer uma palestra daqui de cima. Aí botava um altar assim numa nuvem, aí ele vinha e fazia uma bela palestra, não é? Não, ele não fez isso, não é? Jesus, ele se achegou, né? Como diz o povo da roça, se primeiro achegou a nós, ele desceu até aqui, até a nossa sombra aqui, e aqui ele nos ajudou caminhando com a gente, tá? Então, caminhando a segunda milha. O Cristo não falou, vou te ajudar com a palestra, eu vou orar por você, né? Quem poderia entender o Cristo se ele longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz, dirigindo-se do céu distante aos homens, né? De longe. Para a renovação dos sentimentos, a única medida é aprender a caminhar com eles. Primeiro, no terreno das concepções que esposam. Tá? Então, irmão evangélico, vamos falar do evangelho com ele. É católico, é budista, é indiano. Vamos conversar na linguagem dele, no caminho adquirindo confiança para promover, quem sabe, a vitória do amor, da fraternidade. Não basta concordar secamente, como alguém que se despreza um fardo desagradável. É preciso caminhar com o próximo, confraternizando com ele, ainda mesmo quando em companhia de um delinquente. Vamos usar a compaixão ou a piedade, né? Sem traços de orgulho, né? Capítulo 13 do Evangelho sempre, ó, cuidado para que tua caridade não envolva muito orgulho, né? Fique de olho. Deixa que o teu irmão te confie os próprios amargores, então escuta, sem mágoa, sem espanto e sem revolta. Estende as mãos seguras e bondosas. Aprende a descer para ajudar. Olha a humildade, né? Então, uma vez alguém falou assim, olha, a pessoa que está aí fora do atendimento é muito difícil, você não vai conseguir ajudar, assim. Não vai ter altura para ajudar, alguma coisa assim, né? E
como não houve altura para ajudar, na humildade acabou que a ajuda aconteceu, né? Estende as mãos seguras e bondosas, aprende a descer do seu nível, né, para ajudar, e então a tua voz será ouvida, e terás caminhado em benefício do companheiro ignorante fraco, perturbado ou sofredor, aquela segunda milha do Evangelho. Bom, parece que Dinalva quer dar uma opinião, é verdade, Dinalva? Ou foi acidental? Ah, ok, acidental. A mãozinha. Terceira mensagem. Evangelho 5:42. Concessões, tá? Dá a quem te pedir e não te desvies daquele a quem quer que lhe emprestes. Tá? Concessões. O que eu entendi dessa mensagem é assim, nós todos aqui na Terra temos concessões, nos é dado concessões. E toda concessão, né, a concessão de uma rodovia é dada a uma empresa durante X tempo. É renovada ou não, né? Então, nos é dada uma concessão, e essa concessão é um poder, é uma autoridade, é uma maneira de influenciar o mundo. E essa concessão, ela também tem uma validade, tá? Então, é isso que eu entendi dessa mensagem. Ele propõe um exercício tão interessante, eu fiz um quarto do exercício, eu vou falar para vocês como foi, viu? Tão interessante isso aqui, eu achei. Enquanto podes agir no mundo, no corpo terrestre, medita naqueles que largaram, sob o regime de compulsória, os talentos que o mundo lhe confiou. Tá? Ele convida, assim, da gente pensar em pessoas que tiveram influência nas artes, na política, no poder, e que foram compelidos pela morte, né, a interrupção da vida física, a largar tudo aqui, no plano material. Para isso, não é necessário o arquivo dos milênios, nem dos museus. Alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Né? Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou seguir a tarefa de casa de Emmanuel para alinhar aqui. Aí, eu fiz uma pesquisa na internet de alguns nomes. Comecei em 2005, nós estamos em 25. Voltei 20 anos e comecei, assim, nomes que eu ouvi falar, não é o que de destaque em qualquer área assim. Bons, ruins, amados, terríveis, não importa. Aí coloquei assim, 2005, Dorothy Stank, César Lattes, um físico brasileiro, Miguel Arraes, Cláudio Castro, Golias, Emilinha Borba, General Antônio Bandeira, Bezerra da Silva. Tinha muitos, mas eu peguei só alguns. 2006, Bussunda, Raul Cortez, Urano Bacelar, militar. Carequinha, Tele Santana, Irving, São Paulo, Sivuca, João de Barro. 2007, Padre Léo, Francisco Petrônio, Pedrinho Matar, Nair Belo, Carmen Costa, Enéas Carneiro, Núbia Lafayette, Antônio Carlos Magalhães, Pavarotti, Luciano, Pedro de Lara, Paulo Altran. 2008, Beto Carreiro, Isabela Nardoni, Roberto Freire, Jamelão. Deci Gonçalves, Dorival Caymmi, Olavo Setúbal, Valdir Soriano. 2009, Michael Jackson. Claude Levi-Strauss, Clodovil, Mercedes Souza,
Celso Pita, Lombardi, Leila Lopes. 5 anos. Eu falei, tá bom. Depois a gente faz mais. Quem sabe lá adiante a gente faz mais 5 e a gente vai fazer o exercício que a Emmanuel nos convidou até o final. Medita, então, em todos eles que passaram nos últimos 20 anos, líderes que detinham algum poder de influência e abandonaram o leme das ideias, impelidos de chofre pela morte do corpo físico. Magnatas da fortuna, que detinha valiosas legações e competências, propriedades, coagidos a entregar para os descendentes. Missionários de diferentes cultos religiosos, que mantinham a possibilidade de consolar, de instruir, e de repente perderam tudo. Criadores do pensamento, capazes de impressionar as pessoas pelo verbo falado escrito. Pensa neles e nas concessões deles que tiveram todos. São concessões divinas que te precederam na morte e fazem hoje algo melhor do que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Então é um estímulo assim, ó, deixa a tua marquinha, faz qualquer coisa de boa aí, mesmo sem fama, sem nada, mas não apenas os dons da inteligência, mas também do corpo, as vantagens diversas, as amizades, até mesmo as dores que nos povoam as horas, são recursos para investi-los na construção da própria felicidade. As leis que vigem o mundo material são praticamente as mesmas que orientam o plano espiritual. O empréstimo fala da generosidade do credor, mas revela na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. Tá? Então, são as concessões que recebemos. Bom, caminhando para o final, nós temos aqui a mensagem auxílio, auxílio. A única coisa que merece, né, mais atenção é a questão dos espinhos magnéticos. Sim, existem espinhos magnéticos lançados e capazes de ferir ou adoecer uma pessoa ou a nós próprios, quando recebemos esses espinhos magnéticos. Autoauxílio, tá? Saibamos improvisar bondade e apreço a benefício daqueles que nos cercam, mesmo nas manifestações aparentemente insignificantes. Vale a pena, tá? Um pequeno sorriso, um pequeno gesto de amor, aparentemente significante, isso vale a pena. Uma saudação afetuosa, uma frase de brandura, uma informação prestada com alegria e gentileza, constitui auxílio para aqueles que também, para aqueles que as formulam, né? O impacto da gratidão alheia se define por ondas confortantes, balsâmicas. Então, são vibrações de paz que você recebe, assim. Quanto ao contrário, o azedume, o desconforto, o rigor, vai retornar para a gente em forma de espinhos magnéticos, dilacerando as energias e dilapidando nossas forças. Aí vem as dores, aí vem o cansaço, o mal-estar, uma espécie de obsessão encarnada, de encarnado. Ninguém precisa recorrer à hipocrisia para ser gentil. Basta praticar o respeito e a consideração, usando a paciência para resguardar a própria saúde e tranquilidade contra feridas mentais inúteis. Auxiliemo-nos auxiliando o próximo. Ninguém vive construtivamente sem contato com semelhantes. É preciso se relacionar.
Mas isso não é tudo. Precisamos de tato para servir, aprender, melhorar e conviver. Muito bem. A mensagem próxima, ela vai envolver 2 semanas de estudos, porque Emmanuel deu uma enorme importância, que é a questão do amar os vossos inimigos, tá? Então, essa questão do amar aos vossos inimigos vai fazer parte da sessão do próximo Evangelho Nosso. Pela vossa atenção, eu agradeço e desejo a todos muita paz, uma semana de luz, nossa gratidão. Boa noite, boa noite.